Ignorando. Ah, eu também estava falando, meninos, que entraram depois, que tem aula do Hudson depois da minha normal, tá? A gente só trocou hoje, não vai ficar o horário assim, o horário vai continuar normal. Inglês primeiro e ciências depois. É só hoje mesmo que precisou estar fazendo essa troca, tá? Então, depois da minha aula, vocês vão ter aí o tempinho de intervalo e o professor Hudson começa com vocês, tá? Então, bora lá, meninos. Página 10 do capítulo 7. Glândulas suprarrenais, tá? É a próxima glândula que a gente vai ver. Antes, eu vou dar uma relembradinha aí. A gente tá vendo o sistema endócrino, tá? Que é o sistema responsável pela liberação hormonal no nosso corpo. E o que esses hormônios fazem? Eles vão ajudar a gente a crescer, eles vão ajudar a gente a se desenvolver, até mesmo em sensações, em sentimentos. A gente vai ver, inclusive, agora aqui na glândula suprarrenal, alguns hormônios que a gente conhece, assim, de nome, de ouvir falar. Então, o sistema endócrino, ele é o sistema sobre hormônios. E, diferente dos outros sistemas, como o cardíaco e o respiratório, o sistema endócrino, ele é dividido em gônadas. Ele não é dividido em órgãos, como os outros sistemas que a gente já viu até aqui, tá? E por ele ser dividido em glândulas, elas estão espalhadas por várias partes do nosso corpo, tá? Igual lá no início do capítulo, a gente conseguiu ver que tem no cérebro, tem na garganta, né? Que a gente viu que é a tireoide, aqui tem o hipotálamo. A gente vai ter aqui próximo, né? A gente tem o pâncreas, a gente vai ver agora as suprarrenais e as últimas que são as gônadas, tá? Então, eles são distribuídos no nosso corpo, não necessariamente ligados um ao outro, como os outros órgãos. E eles atuam independente um do outro, tá? Então, mais uma diferença aí dos outros sistemas, que, por exemplo, a gente respirar, a gente precisa da narina, a gente precisa da nossa laringe, a gente precisa do pulmão. Não, as gônadas, elas atuam separadamente, tá? Então, o hipotálamo vai produzir hormônio independentemente da tireoide, ok? E aí, no último, a gente viu sobre o pâncreas, né? Pela produção, né, da insulina e do glucagon, para controlar aí o nível, né, de glicose do nosso sangue, auxiliando aí na manutenção e impedindo doenças como a diabetes, que a gente viu que tem a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2, ok? Para o Levi e para o Pedro Reis, que entrou agora, a gente está na página 10 do capítulo 7, tá bom? Só para vocês não se Página perderem. 10? Isso, página 10 do capítulo 7. O Uhum. título é Glândulas suprarrenais. Bom? Então, bora lá. As glândulas suprarrenais, por que elas levam esse nome? Se vocês pensarem um pouquinho no nome, já dá aí a dica. Suprarrenais, vem de renal. Renal vem de rins, tá? Toda vez que a gente ouvir o nome renal, tipo, eu tô com cálculo renal, a gente até estudou isso, né? Quando a gente estava falando sobre o sistema excretor. Cálculo renal, uma doença renal, é de rins, tá bom? Então, quando a gente fala em glândulas suprarrenais, a gente está falando que é uma glândula que ela está localizada aonde? Próximo, ou melhor dizendo, em cima dos rins, tá? Então, aqui na página 10, a gente consegue ver o desenho aí de um corpo humano e a gente consegue ver um dos rins aqui. E esse amontoadinho amarelo, esponjoso, que tem aí localizado em cima dos rins, nada mais é do que essa glândula suprarrenal, tá? E é por isso que ela ganha esse nome, porque ela está localizada em cima, exatamente em cima dos rins, ok? E aqui está falando, né, que elas produzem hormônios muito importantes, e esses hormônios aqui são hormônios que dão algumas sensações para o nosso corpo. Oi, Júlia, pode falar. Tem um negócio aqui na frente do rim, que também é suprarrenal, maior Não, assim. não. Esse maior aqui que você está falando que é amarelo, isso aqui é a glândula da página passada. Isso aqui é o nosso pâncreas. Se você virar a página, lá para a página 8, você vai ver esse desenho aí, é o desenho do pâncreas, tá? Aí é uma glândula também, ele também produz hormônios, só que daí ele não é suprarrenal, ele é o pâncreas mesmo, Ah, ok? sim. Sim. Obrigado, professor. De nada. Qualquer dúvida, a gente pode estar aí perguntando, tá bom?
só para a presença do Levi, antes que eu esqueça. Então, ele vai atuar como todo hormônio na regulação do nosso corpo e ele vai liberar sensações, ele vai liberar, não chega a ser sentimentos, mas ele vai liberar sensações do nosso corpo, tá? E a glândula suprarrenal, ela libera 3 hormônios principais, que é a aldosterona, o cortisol e a adrenalina. Tá? A adrenalina é uma sensação que a gente tem liberada por essa glândula aqui suprarrenal, tá? Então, primeiro aí, essa aldosterona, ela é um hormônio regulador, tá? Ela é um hormônio que vai trazer equilíbrio para o nosso corpo. Que tipo de equilíbrio? Ele vai ajudar na manutenção, na regulação do sódio no nosso corpo, tá? Lembrando que o sódio, né, o sal, praticamente, ele tem vários alimentos, tá? Não é só o sal de cozinha mesmo que tem o sódio. A gente tem sódio em refrigerante, a gente tem sódio em balinha, a gente tem sódio em vários tipos de alimento, tá? E quando a gente come muito, isso pode fazer mal, principalmente para os nossos rins. Vamos lembrar um pouquinho aí de sistema excretor. A função dos rins é filtrar, tá? Os rins, ele filtra o sangue. Então, tudo que a gente ingere, tudo que vai para a corrente sanguínea, os rins purifica, tá? E quando dá muito sódio, a gente vai lembrar também aí das doenças, pode ocasionar cálculo renal, que é o que a gente conhece como pedra nos rins. A gente até chegou a falar aqui, né, de alguns de vocês que sabiam, né, parentes que tinham dado aí pedra nos rins. Então, essa aldosterona, ela vai controlar essa quantidade de sódio no nosso corpo, tá? Oi, Júlia, pode falar. Aqui nesse quadrinho laranja, tá falando assim: em razão dessas propriedades, a adrenalina também funciona como estimulante natural, sendo utilizado por médicos para estimular o funcionamento do coração e melhorar a respiração em pacientes com asma, por exemplo. Esses pacientes com asma, podem ir numa montanha russa, tipo, assim, Depende muito, coisa assim? depende muito. Por quê? Tem pessoas, assim, qualquer doença, ela vai ter Adrenalina? níveis. Por Qualquer causa da doença, ela vai ter, adrenalina. tá? Se é uma pessoa asmática, que ela é num nível assim muito forte, de que ela precisa andar com a bombinha dela, já não é recomendado. Agora, se é uma pessoa que tem asma, mas que não utiliza, não faz uso regular da bombinha, consegue se controlar, tem um controle respiratório bom, tudo bem. Então depende muito da pessoa em si com asma. Depende muito do nível da doença que essa pessoa tem. É que eu tô pensando assim no mais pro lado da adrenalina que você falou. Não, é porque aqui no caso a Adrenalina. adrenalina vai ser utilizada como um estímulo caso a pessoa tenha asma. Tá? Ah, Eu vou sim. chegar em adrenalina, vou chegar lá. Deixa eu ir Olha, nesse aqui, eu chego lá. tudo bem. E Então, num desse negócio a, aqui que ele dá aquela volta doida assim é só pra morrer, viu? Não vou de jeito nenhum. então, a aldosterona, ela vai controlar o sódio do sangue, tá? O sódio no nosso corpo. Então, ela tem função reguladora, ok? Agora, o cortisol é outro. O cortisol, ele é um mediador. Por que que ele é um mediador? Porque o cortisol, ele vai ser liberado no nosso corpo quando a gente estiver com estresse. O cortisol, ele é um mediador que ele ajuda a controlar o nível de estresse do nosso corpo. Por quê? O estresse, ele vai ser uma sensação de pânico, diferente aqui da adrenalina, que vai ser quando a gente estiver com medo, tipo perigo, sentindo medo. O cortisol não, ele auxilia num momento de estresse, que vai ser ocasionado como? Numa briga, numa fuga, sabe? Num momento de luta, tá? E aí o Ai, cortisol, então ladrão deve usar muito, né? Porque tanto de é, fuga que eles faz. exatamente. Então, o cortisol ele é liberado como um mediador para controlar esse estresse, tá? Então, no momento que a gente está com raiva, no momento de luta, no momento de fuga, a gente está com raiva, esse hormônio que ele é liberado no nosso corpo, que é o cortisol, tá? Então, ele é mediador, porque ele vai o quê? Ajudar a reestabelecer o controle normal, o controle natural do nosso corpo aí, tá? Ele é utilizado nisso. Então, ele vai aumentar, o nosso nível de cortisol vai ser aumentado para estar sendo controlado, tá? Para conseguir mediar. Só que fora essa ação. Oi, Júlia. Quem luta também, tipo, faz
luta de boxe, essas coisas assim, lutar com outras pessoas, coloca, tipo, aquelas lutas de boxe, Aham. UFC, UFC que é isso, legal. Tô UFC, viciado em UFC. Uhum. isso aí também, UFC. Pá, 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 pá. Isso. Cortisol é liberado, sim, porque é uma resposta do nosso corpo, tá? Então aí acaba que nesse momento o cortisol também é liberado, tá? E além disso, o cortisol ele também auxilia em outra coisa, que faz com que ele seja utilizado como medicamento, tá? O cortisol, assim como a adrenalina, a gente vai ver, ele também é utilizado como medicamento, como medida protetiva, assim, digamos. Por quê? O cortisol, ele auxilia em reações alérgicas, tá? Então, quando a gente está com alguma reação alérgica, com alguma inflamação, algum machucado, alguma coisa, tem remédios, tem medicamentos que contêm na sua composição o cortisol, esse hormônio que a gente produz naturalmente. E aí ele auxilia a ajudar a tratar, a regular a alergia específica ou essa inflamação específica, tá? Então, é muito comum ter remédios com cortisol na sua composição. Tá? É muito comum pessoas tomarem cortisol. Tá? Porque ele vai ajudar você a Professora, acalmar. Ah, tem açafrão, sabe aqueles cortezinhos? Minha mãe falou, meu pai ensinou que é bom colocar açafrão, aí fecha o buraco do onde cortou. é porque açafrão ele é um termogênico. Aí ele dá uma auxiliada na manutenção do corpo também. Então, meninos, quando alguém está com alguma alergia, com alguma inflamação, que começa a dar uma irritada, né? Seja na pele ou seja em algum órgão, né? Tem gente que quando dá alergia inflama a garganta, né? Ela irrita. Eles tomam o cortisol. Por quê? Porque o cortisol, ele vai dar uma acalmada na pessoa. Ele vai ajudar a reduzir os níveis de estresse. E aí o cortisol vai relaxar a pessoa vai ficar mais tranquila Professor, e isso vai aí voltar pode tudo pra normal. criança? Pode. Não, então quando eu for fazer a prova na escola, eu vou tomar um, porque eu chego lá tremendo. Não, mas Professor, cortisol tem que ter prescrição professor, médica. professor, Oi, professor, oi. é, antigamente, tipo, eu falo, há um século, não sei se faz ainda hoje em dia, mas vamos supor, quando você tomava um murro, assim, no olho, colocava tipo um bife, assim, no ferimento. Pra que isso? Ele amelia? Por Ah, pra quê? sarar, uai. Isso Por aí. que que eles colocavam o É porque bife? era gelado. Isso, Levi, Ajudava. muito isso, Ajudava a muito bem, Levi. desinchar, essas Por coisas que assim. que eles colocavam o bife? Nada mais do que a peça de Gabriel carne. Chanel. Oi? Nada Ou mais um porque saquinho de gelo. o bife estava gelado, então eles colocavam o bife no rosto, porque com o gelado, né, a sensação térmica ajudava a diminuir o inchaço. Mas também tem filmes, né, que as pessoas colocam, tipo, pacote de ervilha Ou um congelada, peixe, né, prof? ou até mesmo um saquinho de gelo, Ô, Ou um porque... peixe, professora, né, não prof? tinha gelo naquela época, né? Aí colocava um bife pra a pessoa gelar. Tinha gelo naquela época, né? Se não tinha bife, era Colocam, peixe. É, colocam para ajudar a Era reduzir o o inchaço. peixe congelado também, eles colocavam assim pra desinchar. Mas vamos ficar no gelo agora. Vamos parar de É, pôr não, ó, agora é carne outros morta tempos. Agora é no outros rosto. tempos. Aquilo Sim, lá ficou pra outros. trás. Então, meninos, isso é a ação do cortisol, tá? Relaxar, aliviar os nossos níveis de estresse, tá? E aí a gente chega na adrenalina muito conhecida, adrenalina como a gente pode ver é um hormônio nosso ligado ao medo, à sensação de perigo. Então, vamos supor que vocês estão andando na rua e aí passa alguém suspeito, ou vocês estão andando no brinquedo de um parque e vocês tenham medo aqui, como deu o exemplo da pessoa com asma, mas sem asma. Vamos supor que tem um brinquedo de um parque que vocês sintam medo, ou alguém empurra e vocês quase caem. E aquilo lá, o que acontece? A nossa respiração começa a Dá um acelerar. frio na barriga. Isso, a barriga contrai, dá um frio na barriga, os batimentos cardíacos aumentam e a gente começa a respirar muito assim, pesado. Fica...
E em alguns casos, até mesmo a pupila dilata, né? Os olhos ficam mais atentos, então a pupila dilata. Tudo isso nada mais é do que a ação da adrenalina no nosso corpo, tá? A adrenalina, ela vai subir os nossos níveis, então ela vai aumentar os nossos batimentos cardíacos, vai aumentar nossas trocas gasosas, vai causar uma contração na barriga, né? Aquela frio na barriga que a gente sente. E os olhos aumentam, por quê? Porque a gente fica na sensação de alerta, como se fosse um animal sendo caçado. A gente fica no modo alerta ativado. Então, parece até que a gente consegue ouvir o coração batendo nos ouvidos. O nosso corpo ele fica todo alerta, tá? Isso é a ação da adrenalina no nosso corpo. E quem libera essa adrenalina é essa glândula que está em cima dos nossos rins, que é a glândula super. Oi. Tem um jogo que ele é tipo meio realista nesse detalhe, que é o The Last of Us Parte 2. Por exemplo, ele é um jogo de zumbi, ou seja, quando o seu personagem tá correndo de zumbi, quando você se esconde, dá pra você ouvir o batimento cardíaco do personagem. É adrenalina? Estimulando a adrenalina. Desse jeito. Até é muito comum, eu não sei, depende muito do bichinho que vocês têm em casa. Mas quando a gente assusta algum bichinho, principalmente gatos, coelhos, que são bichinhos mais pequenininhos, a gente consegue até sentir que a adrenalina deles aumenta, a gente consegue sentir, né, o corpo deles respirando muito rápido. Ô, prof. Oi, Prof. oi. Uma vez eu peguei um gato pra segurar ele no meu colo e o coração dele tava batendo muito rápido. Eu ficava até pensando, nossa, que mal, ele tá com medo de Com mim, né? medo, não era não? medo. Com medo de você. Fica Nossa, com que medo de isso, fazer alguma coisa. fiquei até triste naquela porque é hora. estranho. Eu queria Não, só, pior é eu que queria nada, passar a ela mão já- nele, Eles não ele lá sabem. batendo o coraçãozinho rapidinho. Marcos, mas é muito comum. Todo gato, ele é meio arisco, ele é um animal mais arisco. Então, é normal. Eu tenho 2 gatas que estão comigo aí, já vão fazer quase 1 ano. E mesmo assim, tem hora que às vezes eu pego elas no susto e o coração delas fica batendo muito rápido e elas tentam sair. É porque gato é um animal mais arisco mesmo. E eles assustam muito fácil. Muito fácil. É Aí por isso a gente assombrados. consegue ver, sentir o coraçãozinho deles batendo muito rápido. E É igual o isso, do gente, pepino, que teve a época que bombou o pepino atrás do gato. Você jogar coloca eles assim. assustam. Por que que esses gatos são tudo estranhos? Eles toda hora... Não, É por causa Gato da é reação um bicho que é estranho. verde e é Gato bom, então é por um isso me bicho cobra. estranho. Que remete olha a ao cara animal. desse bicho aqui do meu lado. Olha a cara desse bicho. Estranho, né, prof? Que há muito Estranho, tempo velho. atrás, prof, no Egito, os gatos eram venerados como deuses. E hoje em dia eles têm medo de pepino. É porque se assemelha muito a um animal que eles têm medo, que é a cobra, como os cavalos, né? Que também tem medo de cobra. Por isso. Cavalo tem medo de cobra? E há muito tempo atrás eles eram deuses, agora tem medo de Claro. pepino. Não tô acreditando. Isso. Tá vendo como a evolução é? Cavalo tem medo de tudo, mano. Principalmente cavalo. Quanto o cavalo mais rápido, mais medroso ele é. Justamente esse medo, ele vai ser ocasionado pela adrenalina. Exatamente isso. Então, quando a gente se sente ameaçado, com medo, em perigo, a adrenalina ela vai agir no nosso corpo, deixando o nosso corpo em alerta. E pelo que eu percebo, quando alguém tá com adrenalina, parece que ela corre mais rápido, ou parece que fica mais forte. Por essas quê? coisas. Como a adrenalina aumenta o nosso batimento cardíaco e, consequentemente, aumenta o nosso fluxo de respiração, porque o coração está bombeando rápido, então a gente precisa fazer troca gasosa rápida. Isso faz com que a nossa circulação vá mais rápido. Com isso, parece que está passando energia no nosso corpo inteiro. Okay? E nada mais do que é esse aumento, né, da corrente sanguínea passando, porque o coração está muito rápido, consequentemente a nossa respiração também. E aí essa agitação é tudo derivada da adrenalina, tá? E isso... oi, Bruno, pode fazer a pergunta. Peraí, continua explicando aí. Aí quando você terminar de explicar o que você tá explicando, eu pergunto. Certeza que Ok? você não vai esquecer? Eu não vou esquecer. Então tá. E é por isso que, assim como o cortisol ele é utilizado como medicamento, a adrenalina também. Em alguns casos de acidente, em alguns casos de parada cardíaca, em alguns casos em que o corpo da pessoa precisa... A pessoa tá, tipo, quase morrendo.
E aí eles precisam dar um up nessa pessoa, precisa que ela volte os sentidos, eles injetam adrenalina na veia da pessoa. Por quê? Porque a adrenalina vai causar uma reação no coração da pessoa, fazendo com que o coração comece a bater mais rápido. Consequentemente, a respiração e o corpo dessa pessoa reaja a esse Professora, hormônio. mas a adrenalina, assim, já que ela aumenta o batimento cardíaco, tem algum perigo de aumentar demais? Sim, Adrenalina? pessoas que têm problemas cardíacos, problemas respiratórios, ou até mesmo tem uma cirurgia que fazem que chama ponte de safena, que é quando a pessoa precisa colocar, tipo, uma válvulazinha para ajudar o coração dela a bater, que são pessoas que têm problema de coração. Essas pessoas, elas têm que evitar se sentir numa situação de medo, ou pânico, ou susto. Por quê? Quando a adrenalina dela aumenta, Meu pai tem problema de pressão alta, bem alta. isso pode levar aí ela a ter um infarto ou até alguma complicação cardíaca. Então, tem pessoas que não podem ter adrenalina injetada no corpo, ou até mesmo tem pessoas que não podem nem se assustar no dia a dia, porque É isso por isso que eu pode trazer peço Deus antes de assustar minha avó. Por isso que a gente tem que Coitada, pensar responsável. a gente tem que pensar antes de fazer qualquer brincadeirinha com a pessoa, porque às vezes para você não é nada, mas para a pessoa esse susto A pode pessoa trazer alguma coisa assusta. ruim. É. Oi, Bruno. Eu percebo, quando eu levo um susto, eu sinto um aperto. Minha pergunta era se tinha como ter algum problema de coração por causa da adrenalina, que é tipo, tem que ter algum problema no começo e tipo, ficar com algum problema, tipo, dar um ataque cardíaco ou tipo, ficar com problema por causa de ter muita adrenalina. Sim, tem até mesmo pessoas, se a gente vê, tipo, não só susto, mas a pessoa estava numa situação de perigo, de risco, de medo, que ela chegou até mesmo a desmaiar. Por quê? O corpo dela estava tão rápido, estava com os batimentos cardíacos tão rápido, a respiração tão rápida, que o corpo não conseguiu aguentar. E aí a pessoa acabou sofrendo um lapso e acaba desmaiando. E se a pessoa tiver algum problema cardíaco já, né, algum problema cardíaco já de uma predisposição, Professora, pode desencadear um infarto. Oi, Baru. professora, quando eu tomo algum SUS assim, meu coração, em vez dele ficar mais rápido, ele fica mais devagar. Sério? Uhum. Tipo, ele já não Pode bate ser algo muito da sua rápido. pressão. Tipo, ele fica regrede. Mais devagar. Sei lá, entendeu? Pode ser alguma coisa na sua pressão cardíaca, que daí ela dá uma diminuída. Oi, Claro, Simone. deve ser que você. Esqueci o que eu ia falar. Poxa, Você esqueceu o que você vai se falar, você então deixa eu lembrar, falar. se você lembrar, pode Nossa. levantar o dedo. Pode falar, Ada, enquanto isso. Ah, lembrei. Peraí, Júlia. Ada, não? Não, então vai, Júlia. Um dia, professora, eu escondi debaixo da mesa, que a mesa, ela tem não é pé assim, tipo, um em cada canto. É meio que um quadrado com um buraco no meio, o pé da mesa. Aí eu entrei dentro desse buraco, esperei o meu pai chegar, e eu dei um baita de um susto no meu pai. Pois é, quando a gente leva esse susto, quando a gente passa por essas situações e o nosso corpo fica em alerta, é esse hormônio que está trabalhando, tá? Que é a adrenalina. A adrenalina aqui, ela também é conhecida como epinefrina, mas ninguém chama ela assim, todo mundo chama de adrenalina mesmo, tá? Deus É me mais livre de fácil pronunciar também. esse nome. É mais fácil você falar Epinefrina adrenalina de uma do que vez. epinefrina. Então, esses são os 3 hormônios que a glândula suprarrenal libera. A aldosterona, que controla o sódio do corpo, o cortisol, que ajuda a aliviar o estresse, e a adrenalina, que é quando nós estamos em estado de alerta e o nosso corpo, né, fica aí controlando a gente, tá? Essa aqui é a parte da glândula suprarrenal. Para a gente ir para a próxima glândula, vocês vão grifar o quê, meninos? Todos esses hormônios aqui são muito importantes, os 3. Então, para a gente... Eita, Jesus, e agora? E agora? Vocês vão grifar a aldosterona toda, as 2 linhas dela, que explica sobre ela. Bom.
Professora, eu grifei tudo, tipo, do primeiro parágrafo. Não, no primeiro parágrafo eu não grifei. Grifei de aldosterona. É aldosterona aí. E até músculo, mucosa rins. Porque não deixa de ser importante tudo, mas quem não quiser grifar tudo, o cortisol e a adrenalina, o cortisol, melhor, vocês podem grifar até o primeiro ponto final, que é onde está estresse, entre parênteses. Faltou, então, hoje a Bruna, o Igor. E a adrenalina, vocês podem grifar tudo. Olha só, professora, a Bruna mesmo. O nome dela é Leandra Assis. Aí, ó. Aí, acabou de tirar ela aí, ó. Vê só. A Bruna. Tá legal, chegou. Aí, meu nome aqui é Bruno. É da Né? sua mãe. Porque é isso. Deixa eu ver se ela entrou, se ela conseguiu conectar aqui certinho. Bruna, a gente está na página 10. Na verdade, a gente já vai estar indo para a página 11, tá? Do capítulo 7. Meninos, e a adrenalina, vocês podem grifar tudo, tá? Aí o cortisol, vocês vão grifar até estresse, que é a quarta linha. E o adrenalina, vocês podem grifar tudo. Aí vocês podem virar. Ok. Aqui a gente vai chegar na última parte do sistema endócrino, que é a última glândula, tá? Então a gente viu que a primeira glândula, a hipófise, ela tá localizada aqui ao lado do hipotálamo na nossa cabeça, abaixo do hipotálamo. Foi a primeira glândula. Segunda glândula, a gente viu a tireoide, que ela tá localizada aqui nos dois lados da nossa traqueia. A terceira que a gente viu foi o pâncreas, tá? O pâncreas que libera a insulina e o glucagon. A quarta glândula é a suprarrenal, que a gente viu agora, que ela está em cima dos rins, liberando aí a aldosterona, o cortisol e a adrenalina. E a última glândula, a quinta e última, nós temos 5 glândulas, e a quinta e última são as gônadas, tá? O que são as gônadas? Todos os hormônios que a gente viu, eles liberavam hormônios específicos para partes específicas do nosso corpo com reações específicas. As gônadas não são diferentes, tá? As gônadas, elas estão aonde? Aonde que as gônadas são localizadas? Aonde tem a liberação dos gametas. O que é gameta, gente? Gameta nada mais é do que a parte de reprodução humana, tá? Quando a gente fala de gameta, a gente está falando de, no homem, o espermatozoide e na mulher, o óvulo, tá? Isso são os gametas. Por que isso são os gametas? Porque é no encontro do espermatozoide com o óvulo que vai gerar um bebê, que vai gerar uma nova vida, tá? Então, as gônadas são isso, é a parte sexual, são os hormônios sexuais liberados, tá? Que estão localizados aí nos homens, no testículo, e nas mulheres, no ovário, tá? Onde vai ter a produção... Então, vocês já entenderam, né? A mulher produz negócio óvulo e o põe homem o produz espermatozoide, tá, Júlia? e a mulher para nós, Acabou aí. homem. Acabou aí. Quem não entendeu ainda? Aí é conteúdo pra frente. Aí é conteúdo pra frente. Tá bom? Mas, né? Aí, vamos Aí- avançar, vamos Calma. avançar. Calma que Cada vocês vão vez chegar lá. mais a gente vai avançando, graças a Deus. Então, os gametas, eles produzem, né, o espermatozoide e o óvulo. E o que vai acontecer aqui nessa produção de gameta? Como eu disse, homens testículos, mulheres óvulos. Isso aqui a gente chama de característica secundária sexual, ou características sexuais secundárias. Por quê? Porque a característica sexual primária é a de nascença, né? A de nascença já é a característica principal, inicial.
A característica secundária vai ser aí os gametas, a produção deles, né? Essas características sexuais. Então, qual que são os hormônios liberados pelas gônadas? O homem, ele vai liberar testosterona, tá? O homem, ele produz esse hormônio denominado testosterona. Quer dizer que o homem pode não ter hormônio feminino? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que o principal hormônio masculino é a testosterona. O homem Se a mesma espécie tem os mesmos negócios, sendo, sei lá, tem os dois órgãos, ou tem um só da mesma espécie, enfim. Ah, tá. Quando é seres hermafroditas. Quando são seres hermafroditas. Também. Isso. O que acontece? Eles têm, só que, tipo, é na unidade certinha, né? Porque unidade para cada unidade. O que acontece? A maioria dos seres hermafroditas são seres muito pouco desenvolvidos, como a característica dos protozoários, tá? A maioria dos protozoários e dos parasitas são hermafroditas. Eu vou dar um exemplo aqui. A tênia. Não sei se vocês já chegaram a estudar nos anos passados sobre a tênia solitária, que é um verme que ele cresce na carne de porco. Quando a gente ingere, a carne não está bem cozida, ele cresce dentro do nosso estômago, do nosso intestino. A tênia é um animal hermafrodita, que hoje em dia não se usa mais esse termo, na verdade. Hoje em dia a gente usa o termo intersexual. Ele é um animal intersexual, então ele tem os dois sistemas reprodutivos. Só que o que acontece? Ele produz óvulo e espermatozoide normalmente. Outro exemplo disso também são as águas vivas, são as esponjas do mar, são os pólipos, eles também. Então, eles têm a produção normal. Cavalo marinho. O que diferencia? Não, o cavalo marinho é outra coisa. O que diferencia? Esses protozoários, esses vermes, esses parasitas, eles não têm um sistema endócrino como a gente. Então, é como se a liberação de hormônio deles não é igual à nossa. A função deles serem intersexuais é única e exclusivamente reprodução. Na nossa, o hormônio, ele auxilia em outras coisas, tá? Então, por exemplo, aqui, como eu disse, o homem tem testosterona. É o hormônio que o homem produz. O que esse hormônio vai fazer no corpo do homem? Vai fazer com que ele tenha características diferentes do corpo da mulher. Por exemplo, os homens, eles têm tipo um gogozinho aqui na garganta, não é? Quando eles são pequenos, não aparece tanto. Conforme chega na puberdade, ele aparece. Os homens têm barba cheia. Os pelos das axilas são diferentes. Isso é a ação da testosterona. Então, a testosterona ela vai dar uma forma corporal diferente entre os homens e as mulheres, tá? Por quê? Ao contrário do homem que produz testosterona, nós, meninas, nós, mulheres, produzimos dois hormônios, que é o estrogênio e a progesterona, tá? E é o estrogênio, tá, que vai dar essas mesmas características corporais nossas, diferente dos homens, que é o quê? O aumento do quadril, o aumento dos seios, o rosto ser mais fino, não tão marcado quanto um rosto masculino, os nossos pelos serem mais finos, tudo isso vai dar características diferentes corporais nossas com a dos homens, tá? Então, por isso que os homens produzem a testosterona e nós produzimos o estrogênio. E nós também produzimos a progesterona. Só que a progesterona, ela é um hormônio que é liberado para a preparação para uma possível gestação. Então, o que a progesterona faz? A progesterona ela é um hormônio que atua mais diretamente no útero, no ovário, tá? Então, a progesterona ela tem relação ao ciclo menstrual da mulher, porque daí ela vai estar preparando o ovário, vai estar preparando o útero da mulher para uma possível gestação. Tá? Quando essa gestação não ocorre, aí vem o ciclo menstrual da mulher, tá? Oi, Júlia. É bem estranho o que eu vou falar, professora, mas dá para um homem gerar um bebê? Não. Ele que tem espermatozoide. Olha isso, é possível no futuro, mas ia Ele precisar de um pede transplante de espermatozoide útero mulher. e ovário para funcionar. Não, mas nesse Não é momento, impossível. Não é possível. Nossa, já imaginou? Não, nossa senhora. Imaginar o quê? Imaginar o quê? As únicas pessoas na Terra humanas que geram vida são as mulheres. Tá?
Por onde que isso São as pegou? mulheres. Porque é tudo uma questão de sistema. O nosso corpo, o ovário, a junção das trompas, da tuba uterina, do útero, com os hormônios, com as Prof, glândulas mamárias. Oi. já teve alguém que Mas nasceu assim, com é um todo um problema processo desde o físico nascimento para ou poder num problema, possibilitado sabe, para depois corporal? do Peraí, que tem negócio. dois falando ao mesmo tempo. Peraí. O volume do barulho tá alto. Não, é porque ele tava perguntando alguma coisa. Calma aí, gente. Marcos, a pergunta, depois o Baruque. Oi, E como Marcos. alguém nasce com um problema físico, sabe, problema, sabe, dentro do corpo, Malformação. sim, que aí, não sabe, de problema, sabe, de malformação, mas sabe, o problema, sabe, de órgãos, essas coisas. E aí De possuir os dois órgãos. sim, e aí o Sim, zigoto é lá possível. nasce dentro da barriga do homem. Não. Nos seres humanos, já existiu pessoas intersexuais. O termo antigo é hermafrodita, o atual é intersexual. Já existiu, sim, seres humanos que nasceram com características sexuais de ambos. Só que o que acontece? Uma das características sempre vai ser atrofiada. O que eu quero dizer com atrofiado? Quer dizer que ele vai ter má formação, ele não vai ser completamente formado. Assim como o interior, a parte de dentro, só vai ser uma. Então, por exemplo, se a pessoa se nasce um ser humano e ele é intersexual, ele tem características sexuais de ambos os sexos, tanto feminino quanto masculino. O que vai definir o que ele é? O que ele tem dentro. Então, se tem um útero, é uma mulher, e no caso, a característica sexual masculina dela vai ser retirada. Se nasceu com as duas características sexuais femininas, porém, né, a característica masculina é mais desenvolvida e ela possui aí a produção de espermatozoides de testículo, a característica feminina é retirada. Mas os dois existirem perfeitamente para acontecer a autofecundação, nos humanos não acontecem. Acontecem só em protozoários. Seria possível, tipo. Oi, Baruch. Não ia dar certo de qualquer jeito, ia ficar muito estranho, mas tudo bem, deixa pra lá. Se der certo, deve ser muito estranho. A pergunta que eu tava fazendo, não é uma pergunta, mas uma afirmação, que mulheres de certa idade, tipo, não conseguem mais. Sim. E homens também, se fizesse transplante, não ia dar certo, porque, tipo, é todo um processo desde o nascimento para depois da adolescência gerar alguma coisa. Sim, um transplante de órgão não ia funcionar, porque é todo um sistema, é todo um corpo pronto. Nós, mulheres, temos o corpo preparado para a gestação. Então, quando o óvulo é fecundado e a barriga começa a distender, o nosso útero dilata, a nossa caixa torácica, ela dilata, ela praticamente abre para que a barriga cresça. Vocês, homens, não têm esse tipo de característica do sistema de vocês. Prof. Então, não é tipo só um transplante de útero ou de ovário, entendeu? Oi, Marcos. Você disse que o corpo já tá preparado por, sabe? Qual é o Para uma nome? gestação. Por isso que existem alguns casos no mundo de crianças com 8 anos que se engravida? Não é só por conta disso. O que acontece? O corpo da mulher, ele vai estar preparado para a gestação, porque as mulheres, por conta do nosso sistema reprodutor, somos responsáveis pela criação, né, dos bebês, o abrigo, né, gestação dos bebês. Nesse caso aí, tipo, crianças muito novas, né, pode ser um caso de abuso, né, o corpo ele não tá pronto ainda, mas como o nosso corpo é capaz de gerar vida, isso acontece. Mas nem sempre quer dizer que o corpo está pronto para que isso aconteça. Tá? Mas como nós mulheres somos programadas para isso, acontece, tá? Então, as gônadas vão produzir 3 hormônios. Só que 2 hormônios são femininos e 1 hormônio é masculino. Então, os homens, eles produzem a testosterona. Testosterona é do homem. E as mulheres produzem o estrogênio, que vai dar características do nosso corpo, das mulheres, e progesterona, que vai preparar o nosso corpo para uma possível gestação. Tá? Lembrando que a liberação desse tipo de hormônio, ele vai ocorrer lá na puberdade, tá? Tem uma época aí da adolescência que vocês deixam de ser pré-adolescentes para ser adolescentes, que ocorre a puberdade. E na puberdade o corpo de vocês vai mudar. Então, a voz, o tamanho de vocês vão começar a crescer muito.
Assim, do nada vocês espicham, tipo, em coisa de meses, vocês ficam enormes. Começou a aparecer Aí, ó, a salvação do Adam. O Adam ainda tem salvação. o aparecimento de espinhas, o aumento de pelo no corpo, as meninas, o quadril aumenta, os seios aumenta, nos homens, como eu disse, o gogó, né? O gogózinho aumenta. Então, tudo isso são mudanças corporais. E a voz também, tá? As meninas tendem a ou afinar ou engrossar as vozes, e os meninos também tendem a engrossar a voz. Então, aí, quando vocês estão passando pela puberdade, às vezes vocês têm a voz mais fina, e quando vocês passam a voz de vocês, ficam muito grossa. Então, todas essas mudanças são acarretadas aí pelos hormônios. E nas mulheres, né, nas meninas, ainda tem um fator aí que quando a gente passa pela puberdade, acontece o famigerado ciclo menstrual. E aí as mulheres começam a menstruar, ok? Meninos, então aqui em gônadas... credo, viu? É cada patamar, né? Cada trem. Cada negócio. A gente vai de pequeno, vai criando barba já vai ficando com a voz Vai crescendo grossa, coisas, vai crescendo um crescendo. pepino aí. O corpo, ele vai acompanhar o desenvolvimento de vocês, gente. Esse desenvolvimento é graças aos hormônios, tá? Meninos, agora vocês vão grifar. Tem gente querendo aparecer na minha aula. Vocês vão grifar o quê? Peraí. Ai, gente, meu mouse não tá me obedecendo. Pronto. O que vocês vão grifar aqui? Vocês vão grifar os 2 últimos tópicos, que é o tópico que fala sobre a progesterona, o estrogênio e a testosterona, tá? Vocês vão grifar esses 2 últimos parágrafos, ok? E quando a gente fala de característica sexual secundária, é disso aqui que eu tô falando, tá? A primária é a de nascença, que são os órgãos que a gente tem. Na página 11, tá? Na página 11. E esse aqui é a última glândula do nosso sistema endócrino. Então, a gente viu desde o começo lá da cabeça, que é a hipófise, até as gônadas, que são, né, as características sexuais, ok? Podem virar a página, e aí tem um último parágrafo, que é o parágrafo que está falando aí sobre a puberdade, que eu já falei com vocês, né, sobre a... Professor, eu não quero ter puberdade na minha vida, eu não quero virar adolescente não. Todo mundo passa. Você pena que vai provavelmente já ser. tá tendo, Julie, nem sabe. Hã? A minha- Só se você Você já tá tendo a puberdade e nem sabe. Para pessoas do processo é uma A mais devagar. puberdade, gente, ela demora para acontecer. Então, ela vai aí num período aí de 1 ano para acontecer. Ô, Então, prof, não demora pra acontecer. Ela já tá acontecendo. ela Professora, já tá acontecendo. Só demora a acabar. O quê? Demora o quê? Demora uns 6, 8 anos pra acabar? Não. Assim que vocês entram na puberdade, que os hormônios são liberados e a fase de crescimento ela se inicia, né, lá pelos seus 12, 13 anos. Pois 6 anos. Vai até os 18. Não, nos 18 você termina de crescer, mas aí nos 18 a sua taxa hormonal já está normal. Você já consegue deixar... Então acaba quando a puberdade? A puberdade, ela vai aí no período de 1 ano, 1 ano e meio. Tem gente que... E também depende muito da pessoa. Por quê? Oxe, então começar aos 12 e termina nos 13? Então eu vou começar daqui a 5 anos. Rabo, professora, você tá com rabo aí? Você tem rabo aí? Tem pessoas que vão começar a puberdade tardia. Poxa, muito rápido. A puberdade, ela nem sempre chega para todo mundo na mesma idade. Então, tem pessoas que vão ter puberdade aí com seus 15 anos, com seus 18 anos. Gente, isso aqui é minha gata trabalhando. Que isso? Ô, prof, tem casos de pessoas com puberdade de 20 anos? Que isso, velho? Tem casos de tanto para chegar Que na puberdade. isso? pessoa é muito E aí, o que acontece, gente? É normal. Só que assim como Coitada da pessoa, né, professor? ela também acaba, tá? Então, a gente... Com 20 anos já começa a parar de crescer o corpo em si. Isso.
Com 20 anos, já tudo que tinha pra crescer já cresceu. Se você não ficou baixinho, vai ficar. Sinto muito. Coitado. Então, o que Se que tá acontece? baixinho, não vai crescer mais. Assim como os hormônios eles aparecem, eles também vão embora, tá? Nas mulheres acontece a menopausa, tá? Por quê? Nós mulheres, nós produzimos óvulos. Só que esses óvulos, eles são contados. A gente vai produzir óvulos até uma determinada época da nossa vida. Normalmente, quando as mulheres chegam aos 50 anos, tem mulheres que passam por isso antes, acontece a menopausa, que é quando a mulher para de produzir óvulo. Consequentemente, a mulher para de menstruar. E aí ela para com essa produção enorme de hormônios. A mesma coisa acontece no homem, que chama andropausa. Porém, o homem ele não para de produzir espermatozoides, porque diferente das mulheres, que têm um número X de óvulos, os homens não têm. Os homens eles continuam produzindo espermatozoides durante toda a vida, tá? Porém, eles ainda assim passam pela andropausa, ok? Que isso? Aí. E quando morre, o que acontece com os espermatozoides? Também morre, né? Morre, você não tá vivo mais, não tem sangue circulando, oxigenação, aí morre. Nossa. Espermatozoide é o bichinho, sabe, ter o bebê, né? Que vai fecundar o óvulo para ter o bebê. E se quando o homem e a mulher lá estiverem fazendo o trem, e o espermatozoide for lá, né, e ir pra mulher e ele acabar morrendo? Tanto faz, tudo bem, não tem problema. Nossa! Que isso? Não, mas é sério, não tem problema. Não Coitado do vai causar, bichinho. não vai causar alguma coisa na mulher, não. Tá? Olha como é que tá ficando muito. Então, esse foi a última glândula do nosso sistema endócrino, ok? Sistema endócrino a gente terminou. Agora a gente vai lá para a página 13. Lá para a página 13. Que legal. Tadinho do Lucas. Agora, Vai falar do a gente cérebro. já viu aí, né? Isso, a gente vai ver não só a parte do cérebro. A gente já viu também... o sistema excretor, a gente já viu o sistema circulatório, a gente já viu o sistema cardíaco, o sistema respiratório, o sistema digestivo, sistema endócrino e agora a gente chegou no sistema urinário. Sistema nervoso. Tô nervoso, prof. Tô nervoso com essa matéria. E aí professora? Oi. O que é nervoso? Nervoso, Marcos. É o nosso Não sei o que é intervalo, né? nervoso, não. Eu tô nervoso com essa matéria. Dura muito. Luiz, vocês vão ter um intervalo entre a Tô minha nervoso aula com e a essa aula matéria. do Hudson. Mas é daqui a pouco ainda, tá? Ainda não tá no horário, não. Então, é depois desse sistema, né? Então, sistema nervoso. Quando a gente fala de sistema nervoso, o que é que a gente pensa primeiro? Cérebro. Primeira coisa que a gente pensa. Sistema nervoso, cérebro. Nervoso. Só que o nosso sistema nervoso... Eu penso em ficar nervoso. Só que o nosso sistema nervoso, ele é separado. Ele tem duas repartições. E o que esse sistema nervoso faz? Deixa a gente nervoso? Não. Também. Mas não. O nosso sistema nervoso, ele nada mais é do que impulso. Impulso e sensações. Por exemplo, aqui no livro, tá dando o exemplo de uma moça que está encostando a mão numa panela quente. Quando a gente aproxima a mão da panela quente, a gente sente o calor nos nossos dedos irradiando, não é? Então, a gente sabe que aquilo está quente e a gente tira a mão para não queimar. Às vezes chega a queimar? Sim, às vezes chega a queimar. Porém, o nosso sistema nervoso faz a gente tirar a mão rápido para que a queimadura não seja severa. Isso tudo é ação do sistema nervoso. Tá? Então, o sistema nervoso, ele dá ordem ao nosso corpo. Tá? Nada mais do que isso. Ele vai dar impulsos, ele vai dar sensações. Oi? Eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Aqui, ó. A gente pensa que tudo que a gente faz porque a gente quer fazer. Tipo, eu pego no meu livro, é porque eu quero pegar no meu livro. Mas não, tudo que a gente faz é por causa de um órgão. Quando a gente vai encostar na panela porque tá muito quente, eu não encosto porque eu não quero, não. Não, por causa do meu cérebro que está mandando eu não encostar. Exatamente. Professora. Por exemplo, você deu o exemplo de pegar no livro. Você quer pegar no livro. Esse exemplo é meio assim, porque você tem controle, mas agora, quando vai doer, você vai tirar, não tem escolha de manter a mão lá, não sei que tu tem muita força de vontade. Isso, por isso. Agora, colocar a mão na panela, escolha sua, tá ligado?
o cérebro, ele manda avisos pra gente. Igual você falou, eu quero pegar o livro. Você mandou uma mensagem pro seu cérebro que você quer pegar o livro. A sua consciência, a parte cognitiva do seu cérebro. Mensagem super rápida. Super E rápida. aí a parte administrativa do seu cérebro mandou um impulso nervoso pro seu braço e pra sua mão para você pegar o livro. É isso que Por acontece. isso. A gente fica pensando que a gente faz tudo porque quer. É isso. Quando a gente assusta, tipo assim, igual aqui, o negócio de estar quente, a gente não sabe que a panela tá quente. Aí a gente chega perto e sente, é o nosso cérebro avisando pra gente voltar a mão porque tá quente, porque aquilo vai machucar, tá? Professora, Ele fala, volta porque tá quente. Um medo, tipo assim, tá num Me lugar dei, muito me dei, está muito quente. sabe? E sente aquele medo, é o cérebro mandando uma mensagem. E com os que as pessoas pensavam sobre essa fala do cérebro pra não encostar lá que tá quente, você vai queimar a mão, foi criada a teoria do homúnculo, de ter um dentro do cérebro comandando as coisas lá fora. Verdade, o homúnculo. O mini humano. O mini humano lá dentro. Que tem as mãos grandonas, o beiço grande, o pé grande. Então, isso é o nosso sistema nervoso. Nosso sistema nervoso nada mais é do que impulsos, do que mensagens enviadas para o nosso corpo inteiro, tá? Então, o nosso cérebro, ele não para, ele fica mandando mensagem para o nosso corpo fazer tudo. Eu tô falando porque o meu cérebro tá mandando uma mensagem para mim falar. Eu vou piscar, eu vou mover o rosto, eu vou mexer as mãos, tudo isso são mensagens. E são mensagens muito rápidas, porque a gente consegue já mal pensar e já ir fazendo. Então, são impulsos nervosos rápidos. Professora, mas e se eu do nada quiser dar um mortal pra trás, dar um break no chão? Isso é um impulso do meu cérebro ou é. Não, isso é uma vontade sua que você tá mandando uma mensagem Tá. pro cérebro. Tá. Isso é uma vontade sua. Então, o que acontece? Então, a gente já sabe que o sistema nervoso, ele faz isso com a gente. Só que agora, a gente vai ter que ver que ele é dividido em duas partes. Como que eu gosto de dividir essas partes? Pensa que a gente está numa cidade. A gente tem a metrópole, que é o centro da cidade, não é? E a gente tem os bairros da cidade. O nosso sistema nervoso é tipo isso. A gente tem o sistema nervoso central, que é tipo o centro da nossa cidade, como se o nosso corpo fosse uma cidade. Então, o central é o que está no centro. O que está no centro? A gente tem aqui o encéfalo, que está dentro do cérebro, e a gente tem a medula espinhal, que é o que está dentro da coluna vertebral, não é? Medula espinal. Isso é o sistema central. O que é o sistema periférico? O sistema periférico seria tipo os bairros, que é o quê? Nada mais do que os nossos nervos, que estão espalhados pelo nosso braço, pelos nossos dedos, pelas nossas pernas, lá pela pontinha do dedão do pé, tá? Então, é tipo como se nós fôssemos uma cidade. O centro e a periferia, né? O sistema nervoso periférico são as extremidades do nosso corpo, tá bom? E o impulso é como se fosse a rede de água. A gente vai mandando, né, a água aí para todos os bairros, tá? Então, aqui está falando, né? Então, o sistema nervoso central, ele é composto pelo encéfalo e pela medula espinal. Medula espinhal fica lá dentro da nossa coluna, tá? E o sistema nervoso periférico, ele é composto por nervos e gânglios nervosos. Por exemplo, aqui no livro tá falando da moça que chegou perto da panela e sentiu o calor. Como que ela sentiu esse calor? Porque na ponta do nosso dedo, a gente tem ramificação nervosa. A gente tem esses nervos, são pequenas partes sensíveis. E esses nervos sentiram o calor. E aí ela puxou, tá? É verdade, professora. Meu PC ele tá com saída de ar quente, né? Porque tem um ventiladorzinho que joga pra fora. E eu tô colocando o dedo, eu tô sentindo mais na ponta do dedo do que no resto do dedo. Isso, porque isso tudo a gente tem, o nosso sistema nervoso, ele é dividido em nervos. Então, a gente tem esses nervos, esses gânglios em toda a nossa pele. A gente tem sensações em toda a nossa pele por causa de terminações nervosas, tá? Por isso que a gente... Prof. Oi. É 9h15, né? Isso. Meninos, que podem tem? grifar. Aqui na página 13, o que vocês vão grifar? O último parágrafo todo, tá? O último parágrafo todo. Ok? E aí vocês podem virar a página aí. Professora,
página. Oi. Dá uma olhadinha no chat. Eu tive uma ideia. Mandaram uma Bíblia no chat pra vocês, viu? É legal isso. Pode fazer. Mandaram lá um capítulo da Bíblia no chat. É uma ideia que eu tive. Sim, muito legal a ideia, Júlia. Gostei. E sabe o que é Na mais verdade- legal ainda? Ah, 2 meses de férias. aqui 2 meses de férias. Nossa, é bom Na demais da conta. verdade, Eu o tô nosso junto. próximo conteúdo, o nosso próximo Sabe o que é mais legal ainda do que ele 2 vai meses de falar- férias? o nosso próximo Ganhar o capítulo, diploma ele da vai escola falar tá sobre mais. Aí é felicidade. E sabe o que é melhor que isso? Um PS5. Meninos, vocês vão enrolar, eu vou enrolar e liberar vocês. Ó. O nosso próximo capítulo são os órgãos do sentido, e a gente vai falar melhor sobre tudo isso, tá? Paladar, olfato, tá? O tato, o olhar, o cheiro. Professora, mas agora uma coisa séria. Professora, uma coisa séria. Claro que eu falei, era brincadeira. Mas, tipo, quando a gente tá escutando alguma música que a gente gosta muito, sabe? Aí a gente quer dançar. Quer dançar, tipo, um mínimo sinal de movimento, assim, só pra gente daquela ser gingado. Então, Quero ver. isso é nosso mesmo, que a gente manda, ou é o nosso cérebro? É você. Sério? É você. Você que tá mandando. Normalmente alguma coisa que quem faz por querer. As ações involuntárias do nosso sistema nervoso são ações onde a gente vai ser colocado em perigo. Por exemplo, o calor. Você dançar não está te colocando em perigo, é uma vontade sua. Agora, você pegar sua mão perto de algo quente, o seu corpo retrair, isso é uma resposta nervosa. Agora, você dançar, você comer, você falar, você pular, você jogar, isso é desejo seu. E você manda o seu corpo fazer isso. Prof. Ai, isso aí é Prof. igual. Mas, e se eu tiver. E se eu for comer, mas minha barriga já estiver cheia, sabe? Eu já tô cheio. Mas eu quiser comer. É você. Não é? Mas, como que eu vou comer sem minha mandíbula, sem o meu cérebro mandar minha mandíbula, sabe? Amassar a comida pra eu poder engolir. Porque você é seu cérebro, imbecil. Não. A pessoa tá querendo dizer que o sistema nervoso que dá os próprios sistemas, tipo, você não se lascar queimando a mão no fogo, por exemplo. Não é É você, simples, cara, não é possível. Isso, não é o cérebro que manda em você, é você que manda nele, tudo isso. Quando eu tô falando de impulso involuntário, quando eu falo de impulso involuntário, que aqui deu o exemplo do calor, é uma resposta do seu corpo para você não se machucar. Mas não é o seu corpo que manda você fazer as coisas, é você que manda o seu corpo fazer, entendeu? Então, você vai comer e vai mastigar, porque você tá mandando o seu cérebro mastigar. Agora, quando você encostou num lugar que tá muito gelado e você sentiu frio ou tremeu, ou sem querer você encostou em alguma coisa pontiaguda e sentiu dor e o seu corpo puxou de volta, isso é tipo uma resposta. Não quer dizer que seu corpo tá mandando em você, quer dizer que seu corpo tá se retraindo para que você não se machuque. Mas é você que manda no seu corpo, você que manda ele fazer as coisas, entendeu? Caraca, a professora transcendeu agora. Agora eu tenho agora minha cabeça está muito maior. Ixi. Calma, eu vou devagar nesses tópicos aqui pra vocês não ficarem. Então, assim, esse que é um conteúdo Não fica mais com a cabeça grandona. Então, eu vou mais devagar pra vocês não ficarem. Então, tá. Então, a gente já aprendeu que a gente tem o sistema central e o sistema periférico. Tá? O sistema central é o encéfalo e a medula espinal. E o sistema periférico são os nervos que estão no nosso corpo, tá? As ramificações nervosas. Bom, até aí tudo bem? Até aí tudo bem, tá. Agora a gente vai começar com uns nomezinhos um pouco difíceis, tá? Meu Deus. O que acontece? Lá no nosso encéfalo, a gente tem uma coisinha muito bonitinha, muito nenenzinha, que é o que obedece os nossos estímulos. Então, por exemplo, eu quero pegar o meu lápis. Eu desejei que eu pegasse o lápis. Aí eu vou mandar essa mensagem lá para o meu encéfalo. E ele vai soltar uma informação. Como que ele solta essa informação? Eu vou até agora pôr o guia.
meu cérebro está se expandindo. Está sendo expandido. É o poder do Que conhecimento. legal. O meu crânio não consegue mais apagar o meu Nossa. cérebro, professora. A Me gente ajuda. tem uma Nossa, coisa. que legal. Professor, não sei se eu comentei foi nessa aula, mas eu tava assistindo um anime muito interessante. Tipo, eu tô entendendo tudo, praticamente, que a senhora fala, e tá muito simples pra mim, pra entender. Provavelmente é por causa que eu assisti esse anime. Não, é bom demais, tipo, tem coisa sobre projeção Fala o astral, nome. uns negócios muito da Fala hora. o nome. Tipo, Me o fala enredo o em nome. si, O muito nome é bom. Nanatsu Tazai. É Ghost Hound. Ah, não tá exato, você fica mais burro aquele bagulho. Então, meninos, o que Os que acontece? demônios paraguaios lá. Dentro do nosso encéfalo, a gente tem. Meninos, fechem o áudio. Fecha o áudio. Tem alguém com o áudio aberto. Aí. O que que acontece? Lá dentro do nosso encéfalo, a gente tem uma partezinha chamada neurônio. E é o neurônio que faz tudo. Por quê? É o neurônio que recebe a mensagem do que a gente quer fazer e é ele que manda o impulso nervoso. Esse GIF aqui que eu estou mostrando para vocês é uma ramificação lá do neurônio, tá? Por isso que quando a gente fala é tudo neural, porque vem de neurônio, síndrome renal, ou neural, problema neural, tá? É de neurônio. Então, isso aqui é basicamente o que acontece lá dentro do neurônio, tá? Então, o que acontece? O neurônio, ele recebe uma mensagem do nosso corpo, que a gente quer fazer alguma coisa. A gente quer falar, a gente quer dançar, a gente quer beber água e tudo mais. E ele vai mandar impulsos nervosos. Esses impulsos são tipo essas luzinhas que estão passando lá dentro do neurônio, tá? Ele vai mandar essa informação. E isso acontece, gente, em milésimos de segundos. É muito rápido. Muito rápido. Professora, e outra coisa também que eu aprendi, tipo, é que as lembranças são. É raio, é energia, a lembrança. Tipo, Isso. não existe um órgão no cérebro que, tipo, guarda toda a memória. De vários lugares. É o porque assim, cérebro todo que guarda as memórias. quando Tem tipo, parte do cérebro que guarda mais, tipo, aquele corredorzinho ligado à amígdala. Eu esqueci o nome do órgão. o bulbo. O que acontece? O nosso cérebro ele tem divisões. A gente tem divisões cerebrais em áreas específicas, tá? E aí o que acontece? Quando a gente dorme, é quando o cérebro faz um limpa na nossa memória. Então, memórias que ele considera inútil, ele joga fora. E memórias que ele acha útil, ele deixa pra gente. E esse guardar... Nossa. Depende desse útil, porque caso a pessoa esteja com muita raiva no momento, ou muito triste, ou sei lá, muita adrenalina, ela vai lembrar mais dessa memória por conta da amígdala. Da intensidade. Da Amígdala, intensidade que ela sentiu aquilo. Tá? É. Então, a intensidade... Nada mais... O nosso corpo inteiro, ele é reação química. O nosso corpo, ele é reação química. Reação química dos hormônios, reação química do neurônio, ele é reação química. E aí, quando a gente tem coisas que acontecem na nossa vida que traz uma emoção maior, então vai causar uma reação química maior que o nosso cérebro guarda. E já tem coisas que a gente esquece, principalmente da infância, porque a gente era muito pequeno e tudo mais. Outra coisa que também pode ocasionar são acidentes vasculares, a pessoa bate a cabeça, tem traumatismo, e aí pode atrapalhar aí a memória, quando a pessoa perde a memória. Mas isso, as memórias elas são tipo energia. Aí a gente consegue acessar. Oi. E, tipo, amnésia, quando a pessoa esquece? O que exatamente acontece quando a pessoa tem amnésia? Acontece um acidente cerebral, um acidente vascular no cérebro, que pode ser ocasionado por um AVC ou por definitivamente um acidente, tipo, a pessoa bateu a moto, bateu um carro, caiu e bateu a cabeça. E aí o que acontece? Vai ter um acúmulo de sangue no cérebro, tipo uma hemorragia. E aí isso vai trazer danos, e esses danos vão fazer com que, tipo, o seu cérebro reinicie. Tipo quando a gente reinicia o computador. E aí, nesse reiniciar, o cérebro limpa as memórias. O que pode acontecer? A pessoa pode recuperar as memórias, ou a pessoa pode esquecer só um pedaço. Tipo, ele esqueceu a vida dele até os 15 anos. Ou ele esqueceu... Dá um limpo, fica tudo na lixeira, né, professor? Prof. Jogar na lixeira do cérebro. Oi. Isso aí que você tá mostrando na outra câmera são neurônios?
São neurônios. Isso, Ô, bicho feio. Professora, voltando Esse aos neurônios, eu acredito que o certo para neurônios seriam essas bolinhas aí, tipo, que é a parte que passa, que divide, e as sinapses são os fios que ligam, Não. né? O neurônio, ele é isso tudo, e a sinapse é a informação que passa. Quando a gente fala em sinapse, é a informação que que o neurônio está passando para o outro. Tá? Então, o que acontece? Essa comunicação lá dentro do nosso encéfalo só acontece porque a gente tem isso aqui, que são os neurônios. Se a gente não tivesse isso aqui, não passava informação. Tá? Então, é graças a ele. E outra coisa, uma vez que o neurônio morreu, ele não regenera. Tá? Se o seu neurônio morre, ele sofre alguma coisa e ocasiona morte, ele não volta. Então, nós só vamos perdendo neurônios conforme a gente vai envelhecendo. Tá? Por isso que quando a gente fica mais velho, a gente fica mais lento, esquece mais rápido, porque os neurônios já estão assim, bem mortos, sabe? Poxa, que triste. Que triste. Né? E aí, o que acontece? Os neurônios, eles são divididos, tá? O corpo deles, a fisionomia deles é dividida, tá? E é aí que vem os nomezinhos bons até pra vocês colocar nos animalzinhos de vocês de estimação, tá? Que isso? Quais são os nomes? Aqui, a gente vai lá. Isso aqui é o neurônio separado, avulso, ele inteiro. Então, o que a gente tem? Ele recebe o estímulo, essa luzinha que tá passando por ele é sinapses, tá? Que bicho é esse, prof? Tá? Estranho, professora, que estranho. Aí, o que acontece? Neurônios? Isso é um neurônio? Isso é um neurônio. O que acontece? A gente tem a parte... Meninos, a gente tem a parte dos dendritos. Dendritos, tá? Dendritos. Que é o quê? Eu não sei se vocês estão conseguindo ver o mouse, o dedinho. Sim. Tô. Aqui, tá vendo essas ramificações, tipo os cabelinhos em volta? Isso são os dendritos, tá? Isso são os dendritos. O que os dendritos fazem? Os dendritos, eles são prolongamentos, tá? Então, eles são tipo a parte que vai... porque assim, os neurônios, eles não se encostam, tá? Os neurônios, eles ficam pertinho, mas eles não se encostam. Não se encostam. Aí, então, e se encostar? Não, ele não encosta. Não tem a possibilidade dele encostar. Porque ele tem um líquido que fica entre ele. E se o ser humano for lá pegar os neurônios e encostar tudo junto? Mas aí você vai ter que abrir o cérebro de alguém. Esse líquido é a bainha de... pega o cérebro de alguém que morreu. Isso, é a bainha de mielina. Sabia. E aí, depois dos dendritos... Depois dos dendritos, que são os cabelinhos em volta, o miolo a gente chama de corpo celular. Por quê? Porque ele é o núcleo do neurônio, tá? Então, a gente chama de corpo celular. Essa bolinha que tá aqui no meio, tá? Corpo celular. E toda essa parte aqui abaixo, essa linhazinha fina com essa ramificação embaixo, a gente chama de axônio, tá? Então, a gente tem aí dendrito, corpo celular e axônio. Professora, essa segunda imagem que tá aparecendo do lado de cá, parece uma linha com um monte de miçanga. Professora? Professora travou. Xiii! Não volta mais nunca. Ou volta. Virou um esqueleto. Tô parada. Ih, agora todo mundo travou. Quase todo mundo. Deve ter caído a internet. Voltou ela. Voltei. Voltou meio travada. Mas vou voltar, em nome de Jesus. Oi. Deu problema de conexão. A minha caiu também, mas foi bem rápido. Agora eu consegui voltar. Deu um piquinho no meu computador. Professora. Oi. Tem esse é neurônio, né? É neurônio. Esse neurônio que tem um negócio. O segunda imagem, sem ser. Que tem a parte branca. Parece uma linha cheia de miçanga. Parece.
Parece mesmo. Mas essa parte branca é um líquido que chama bainha de mielina, que é tipo um líquido isolante que fica nos neurônios. Tipo isso daqui, ó. Quando Que é a uma gente tenta encaixar um pulseira que eu fio fiz. elétrico, Isso aqui, ó. isso, ele parece mesmo. Então, essas são as divisões aí, as partes, né, de divisão do neurônio. Então, primeiro, aí no livro de vocês também tem uma imagenzinha que dá para vocês verem bastante. Então, primeiro a gente tem dendrito, que são esses cabelinhos que ficam, né, soltos aí. Aí a gente vai ter o corpo celular e o axônio, tá? Esse conteúdo é um conteúdinho mais pesado, tá? Então não faltem as aulas para vocês conseguirem aí entender tudo, tá bom? Mas, meninos, eu vou parar aqui hoje, tá? Porque daqui a pouco eu tenho que mandar vocês pro Hudson, senão eu demoro. E aí, na próxima aula... Não, ó, não vou participar da aula do Hudson, não.